Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Dri, Tatinha, a Milene. Boa noite, Unicesumar, nos prestigiando essa noite nessa live. Helen. Gente, eu sou a Paula, sou psicóloga, Dai. Bem-vinda, amiga! A gente tem amigos aqui, tem pessoas que nos acompanham, tem pessoas que a gente conhece de longas datas. Opa, meu celular tá entrando mensagem aqui. Quero começar dando minhas boas-vindas a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a nutrição, que é a autoestima, que é a psicologia, e eu convidei uma querida que eu já acompanho há um tempo, é uma pessoa que eu conheço, para participar comigo e trazer uma questão mais técnica também, né, sobre nutrição, que não é minha área. Então eu quero começar fazendo uma pequena introdução, porque hoje no consultório de psicologia muita gente vem também porque odeia o próprio corpo, porque detesta a imagem que vê no espelho, sabe? E isso gera um profundo sofrimento, infelizmente, né? As pessoas, quando elas não fazem as pazes com o espelho de alguma maneira, quando elas não se dão bem com a imagem delas, quando elas estão insatisfeitas com as áreas da vida, começa a acontecer um processo de adoecimento psíquico importante. E uma das coisas que a gente precisa olhar, né, que é uma coisa muito, muito, muito importante, é a nossa nutrição. Principalmente quando a gente trata de autoestima e quando a gente trata de sobrepeso, de obesidade. Então, para iniciar, antes de chamar a Milene, que é a nossa convidada dessa noite, eu quero contar duas histórias. A primeira história tem a ver com essas pessoas eu acompanho, tá? Então, esse é um rapaz contrariando várias expectativas de que somente mulheres sofrem com sobrepeso ou com obesidade, tá? É um rapaz que chegou a pesar 180 quilos e por causa da dificuldade de relacionamento que ele começou a encontrar na vida, ele começou a ver que ele precisava de emagrecer. E ele iniciou sozinho um processo de emagrecimento, de dieta, e de 180 quilos, em alguns meses ele passou a pesar 120. Ele emagreceu sozinho 60 quilos. Depois ele começou a ver que o processo dele estava travado e então ele começou a fazer um acompanhamento com um nutricionista e hoje ele chegou num peso que é bom para ele, é uma pessoa bem alta, tem uma estatura alta, né? Que são 110 quilos. Ele sofria muito, por exemplo, porque ele não conseguia sentar numa poltrona de avião. Então, a gente vê também que existe uma sociedade que exclui as pessoas que estão acima do peso. Entende? A pessoa começa a sofrer por diversos motivos, porque muitas vezes não consegue pegar um avião. Esse é o primeiro caso desse rapaz que eu quero deixar registrado aqui. O segundo caso de uma moça bem jovem, que começou a engordar bastante por conta de uma alimentação bem desregrada, bem desregrada. Pouca variedade, enfim, não malhava, né? Não conseguia emagrecer. E ela colocou na cabeça dela que quando ela tinha atingido 90 quilos, ela nunca mais tinha conseguido emagrecer. Esse peso terrível do nunca mais que essa moça carregou durante bastante tempo,
também impedia ela de conseguir ter sucesso num processo de emagrecimento e de chegar num corpo que fosse satisfatório para ela. Eu também quero deixar registrado aqui, gente, o seguinte, que a gente não tem objetivo de ficar magro, mas a gente tem o objetivo de fazer as pazes com o espelho. A gente tem o objetivo de ficar feliz com aquilo que a gente vê, tá? Então, não é que a gente tem que ficar magro para atender às necessidades da sociedade, da família, não é nada disso. A gente quer ficar saudável, tá bom? Então, eu vou chamar a Milene para a gente começar a falar um pouco mais tecnicamente disso, tá? Deixa eu chamar ela aqui. Em alguns segundos aqui. Oi, Mi! Olá, Tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem. Se apresenta, Mi, para o pessoal. Bom, eu sou a Milene, eu sou uma nutricionista recém-formada, né? Me formei no meio do ano passado. Graças a Deus, em meio à pandemia, consegui me formar com uma luta muito grande aí de faculdade. E eu sou, graças a Deus, sendo recém-formada, eu tenho bastante paciente, tenho bastante gente que passa comigo, que me procura, mesmo sendo recém-formada. Estou fazendo pós-graduação em nutrição esportiva e estética, que é a linha que eu quero seguir, né? Que é onde eu vou, que é o que eu faço, né? O que eu vivo. Então, é por isso que eu escolhi essa pós-graduação. E, posteriormente, penso em fazer mais, né? Mas, primeiramente, escolhi a esportiva porque é o que eu quero. Milene sempre foi apaixonada por CrossFit. Sempre não. Vamos dizer aí que eu tenho CrossFit há uns 7 anos na minha vida. Milene, quantos anos você tá? 26. Na verdade, eu vou 26. fazer 26 no fim de março. Tá legal. Então é bastante tempo já gostando do esporte. Já. Mi, vamos começar a falar um pouquinho então da alimentação do povo e Vamos. de tudo que a gente vê por aí, que você vê no seu consultório, que eu vejo no meu. Então, assim, eu vi um dado estatístico que eu queria que você comentasse um pouco do que você vê, do que você sabe, que é assim, em 2019 teve uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde Uhum. e relacionado aos atendimentos do SUS. E nessa pesquisa apareceu que 15% das crianças menores de 5 anos são obesas. É um E que dado. 28%, desculpa-me, 28% das crianças de 5 a 9 anos também. É um dado muito. Vem crescendo há muito tempo. Desde quando eu faço faculdade, desde quando eu entrei na faculdade, os professores sempre se bateram muito na tecla, porque cada ano que passa, esse número de crianças, infelizmente, sobe. De crianças obesas, tanto da primeira infância quanto na segunda infância. Isso é muito triste. E por que será que tantas crianças estão já tão pequenas, tipo abaixo de 5 anos, com esse aumento de peso tão grande? O que você acha que tem no comportamento dessas famílias? É, Ou o que você sabe que tem? muitos estudos, né, que trazem esses dados mostram que está muito relacionado à escolaridade dos pais. Então, quanto menos, assim, se o pai fez só o ensino médio, se fez só o fundamental, ou uma mãe, mais obesa vai ser a criança porque tem menos informação. Mas, ao Certo, meu ver, eu não acho que está 100% ligado a isso só. tá. O que eu vejo muito é pai e mãe muito impaciente, que dá o que a criança quer, sabe? Porque a criança faz birra e não sei o quê. Então, é muito o que eu vejo. Eu Tá. acredito muito que a escolaridade está muito associada, porque a mãe é o que fica mais com a criança, né? Então, quanto menos informação a mãe tiver, menos ela vai saber o que dá, o que passar, né? Então, com escolaridade menor, menor renda da família. Então, compra aquilo que tem, o que dá. Então, está muito associado a tudo isso. E é muito triste, né? Porque depois, para essa criança a crescer e desenvolver um distúrbio alimentar é muito grande. Depois, para ela tratar isso é muito mais difícil quando adulto. Eu acho que você Poxa. sabe muito bem sobre isso, né? Sim.
Aí, bom, a gente vive num país que a questão da educação não é tão valorizada, Perfeitamente. então a alimentação está associada. Tem muita gente que acha também que a alimentação boa é mais cara, Sim, muita. então daí também não tem acesso, né? Exatamente. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu sei também que as pessoas que vêm num consultório de psicologia, elas estão um pouco mais desenvolvidas cognitivamente, eu vou Tá. dizer, tá? Uhum. Sem querer excluir essas outras, Sim. mas eu imagino que também num consultório de nutrição, também eu estou falando de pessoas com mais interesse, Sim. né, de fazer essas mudanças e tudo. Eu queria deixar uma coisa aqui, só como um toquezinho, assim, sabe? Que essas questões de nutrição estão associadas à primeira infância. Então, Uhum. dentro da psicologia, a gente diz, as primeiras relações de uma criança com a mãe são super importantes no quesito Uhum. da alimentação no Sim. futuro, Sim. né? A comida tem uma simbologia super especial que Uhum. é nutrir-se. Então, como eu olho o mundo e como eu sou nutrido por esse mundo, Sim. né? Como a minha mamãe me nutre desse mundo. Uhum. E aí, na medida que eu não recebo uma nutrição, que é ruim aquele horário da comida, sabe? Então a mamãe vai dar o peito lá pro neném, ou se não tem leite no peito, se vai dar mamadeira, se vai dar o que for, Sim. entendeu? Mas não é um problema, não é um momento prazeroso, não é um momento bacana, então isso se transfere para a adolescência, isso se transfere Infelizmente. para a vida adulta, Sim. né? Então essa é uma das coisas que eu gostaria de deixar. E aí, vamos falar um pouquinho dos transtornos alimentares. É, assim, eu acho que eu já comentei com você uma vez, né? O que eu senti mais falta durante a minha faculdade inteira foi uma matéria de psicologia, né? Não que a gente não fale sobre comportamentos alimentares, só que não tem essa parte mais técnica da psicologia, porque eu acho que a comida está 100% acoplada ao nosso sentimento, né? Se a gente está feliz, a gente come, se a gente está triste, a gente come, se a gente vai comemorar, a gente come, tudo a gente come. Então está 100% do nosso emocional, né? E os transtornos alimentares vêm muito do emocional, né? É a pessoa vigorexica, que é aquela pessoa que não se enxerga bonita, não se enxerga forte, que é mais forte, é um transtorno. A anorexia é um transtorno muito mais comum do que o povo imagina. Aquela que não Sim, quer comer de forma nenhuma, que vê a comida como vilão. A bulimia, que é aquela pessoa que acha na cabeça dela, né, comi, vou botar para fora, então posso comer tudo que eu quiser que eu vou colocar para fora e acabou. Só que né, falando da parte da nutrição, a partir do momento que a comida já está em contato com você, não vai adiantar você botar para fora, aquelas calorias foram contadas. Então muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então acaba tendo essa certo. compensação. E é sempre quando a pessoa não se aceita pelo corpo. É sempre Sim, assim. a imagem, né? Exato. Eu vou falar do transtorno de compulsão alimentar. A compulsão, ela pode estar associada a diversos quadros, inclusive a comida. A Sim. gente colocou, para a gente fazer um comentário aqui, que a gente está com uma colinha, é, sobre a questão da pandemia e do quanto isso mexeu na alimentação das pessoas. Então, pessoas que ficam em casa muito tempo e que têm muito tempo para se distrair, às vezes se distrai com a comida, e a comida Sim. não é uma distração, né? A É. comida tem a ver com a nutrição, com preencher o corpo daquela energia, com Sim, ficar né? forte, desenvolver o cognitivo, né? Porque a alimentação vai desenvolver o nosso cognitivo Sim. também. Bom, mas o que é a compulsão alimentar? Você imagina que vem uma energia interna ali e ela é parecida com a ansiedade, ela é Sim. um impulso. Uhum. Então a pessoa fica muitas vezes até meio trêmula e ela Sim. sente uma necessidade muito forte de mastigar algo, O tempo de todo. colocar algo para dentro. Uhum.
E geralmente esse algo tem a ver, daí eu não sei se você tem uma explicação mais técnica para isso, mas isso tem muito a ver com, por exemplo, coisas muito salgadas, muito doces. E É, aí vai isso da parece que pessoa. sana, sabe? Traz aquela sensação de saciedade Uhum. momentânea, mas Sim, que para o compulsivo vai voltar de novo. vai. Então vem uma nova onda e aquela pessoa vai lá de novo e come um monte, daqui a pouco vem uma Uhum. nova onda e ela não consegue controlar. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui para quem está assistindo a gente, tudo, uma compulsão precisa de um acompanhamento médico Sim, para ser médico. cuidada, precisa de um diagnóstico, precisa de um acompanhamento de um nutricionista, de É um um olhar psicólogo. diferenciado, né? É uma, Sim, ela precisa ser tratada com uma equipe multidisciplinar, né? perfeito. Você Isso, falou da medicação. pandemia. 95% dos meus pacientes hoje relataram: ai, tinha X antes da pandemia, engordei X depois da pandemia. 95%. Raros os casos das pessoas que não engordaram ou até perderam peso, né? E como é a pandemia, a pessoa ficou em casa, né? Não sabia quando que ela ia sair dessa, né? É uma nova sensação. Então, todo mundo descontava na comida, porque não sabia quando ia voltar para a empresa. Muita gente perdeu emprego pela pandemia. Então, como está muito acoplada à ansiedade, a pessoa vai lá e vai comer. E as mulheres têm uma tendência muito grande para o doce. Então, a grande maioria das mulheres, comi muito doce, comi muito bolo. Isso não traz só no peso, isso traz também na saúde, porque aí começa a ficar com glicemia alta, pré-diabética, né? Quadro inflamatório, porque está em casa, aí não faz atividade física, e só fica parada, e home office, fica muito sentado. Então, foi um acúmulo de coisas. Essa pandemia me trouxe muito paciente que relatou isso, quase a grande maioria deles. Me diz uma coisa, vamos aproveitar essa carona aí que você falou. Me diz, com o sobrepeso, com a obesidade, além do diabetes, disso que você falou mais alguma doença aí, que mais a longo prazo uma pessoa pode desenvolver de doença crônica, de problemas associadas a uma alimentação muito ruim, muito não São saudável? as doenças crônicas não transmissíveis que a gente chama, né? Então, a diabetes, a hipertensão, muita gente por conta, né, pode desenvolver até algo pior como osteoporose, né, problema nos ossos, problemas no coração, né, porque quanto mais gordura, mais açúcar, a veia vai entupindo e a chance de dar um infarto é muito grande, né? Então, a obesidade é uma doença, né? A pessoa estar obesa, ela está doente, né? E muitas vezes ela não sabe disso. A obesidade é considerada uma doença porque a pessoa está extremamente inflamada por dentro, né? Então, não é só o estético. Eu falo muito isso para meus Isso, pacientes. Não é o estético. A gente cuida primeiro da saúde. A estética vai ser uma consequência. Ela perfeito. vai vir junto com a sua saúde. A gente precisa tratar a sua pré-diabetes, abaixar a sua pressão, tentar tirar a sua insulina, tentar tirar seu remédio de pressão alta, cuidar do seu coração. Tem gente que fica muito ofegante, que começa a ficar muito cansado, muito, né, obeso, e daí não anda, não faz Sudorese, aquela nada. sudorese muito Exatamente. Então a gente precisa excessiva. tratar primeiro tudo isso, que junto com isso a estética vai vir. Ela é uma consequência do cuidar da sua saúde, né? Então, muita gente tem que olhar realmente a obesidade por um lado diferente, né? Não é só, estou obeso, estou feio, estou gordo. Não, não é isso. Você está doente, você precisa se tratar de dentro para fora, que é o mais importante, que é o que a nutrição prega, né? É o de dentro para Perfeito. fora. É primeiro a saúde e depois a estética. Tá. Eu li algumas coisas assim. A obesidade, ela tá, por definição, é quando a pessoa come muito mais do que ela necessita Sim. para sobreviver, para Uhum. os gastos dela. E aí, por conta desse excesso de comida, ela passa a armazenar uma quantidade de gordura que é nociva e que leva a pessoa à morte, ok? Sim, Certo, é isso Milene? Então, mesmo. assim, por definição, a obesidade está associada a um excesso. Tudo que a gente se excede, né?
Tudo que a gente faz demais está errado. A Milene falou um primeiro quadro que é a vigorexia, que é quando a pessoa se excede na atividade física e começa a ter uma imagem distorcida do corpo, Sim, achando que ela ainda precisa malhar mais e mais e mais e mais, sem parar, né? sim. E acaba até provocando lesões no corpo, passa a não comer direito por medo de engordar. E Ok, também é um Milene? quadro inflamatório, né? Também traz um quadro inflamatório você exceder na atividade física. Eu sempre falo para os meus pacientes também, atleta não é sinônimo de saúde, porque o atleta ele se expõe a um quadro também muito agressivo, né? Excessivo também, né? É excessivo, é muito treino, né? Como, por exemplo, o bodybuilder, né? Ele tem que, a época de competição, que ele vai subir no palco, ele tem que estar com a pele bem fininha, a dieta dele é muito restrita, é sem carboidrato, é sem sódio, vai chegando perto da competição, não toma água. Então leva o corpo a um estresse muito grande. Então você ser atleta não é também sinônimo de uma pessoa saudável, né? Olha Você não que vai legal isso que você está falando. exatamente, né? Uma pessoa qualquer, por exemplo, o meu esporte, o CrossFit. Quem é um atleta de CrossFit faz 2 treinos de 2, 3 horas por dia. Então treina 6 horas por dia, né? É Leva um bastante, né? quadro muito grande de inflamação. Lutador treina o tempo inteiro, é porrada, é pancada, faz sauna com blusa para perder peso e aí desidrata. Então, nada disso é saudável. Você ser atleta também não quer dizer que a pessoa é saudável, só porque ela Ai, que pratica atividade legal isso que você está física. falando. Muita gente confunde isso. Entendi. Teve alguém que perguntou aqui para cima, eu vou só aproveitar esse ensejo, dizendo assim, como a psicologia pode ajudar as pessoas com uma compulsão alimentar? Uhum. Gente, terapia cognitivo-comportamental ajuda a pessoa a desfazer determinadas crenças e comportamentos relacionados às compulsões, tá? Mas é necessário intervenção medicamentosa. Uma vez que a gente identifica uma compulsão alimentar, a gente trata junto com o psiquiatra. Eu, Uhum. Paula, não sou cognitivo-comportamental, eu trabalho com psicanálise, tá? Eu tenho algumas pessoas com obesidade, trabalho de outra maneira, diferente da terapia cognitivo-comportamental. Mas a compulsão alimentar, ela precisa ter essa ajuda de um psiquiatra. Sim. Sanar essa energia que vem de dentro e avança para a comida é algo que um medicamento também vai atuar no sistema nervoso central, ajudando a gente Uhum. a diminuir essa fome extrema, tá? Sim. Lembrando, gente, que as compulsões, elas podem também atuar em relação a bebidas alcoólicas, em relação a jogo, a sexo e pornografia, em Drogas, relação, oi, Mi? as drogas. As drogas, as compulsões são base de inúmeras doenças. Hoje nós vamos falar aqui sobre a questão da compulsão alimentar. Nós estamos conversando sobre isso. Mas a Uhum. compulsão ela é base para diversas outras doenças também, tá? E a compulsão precisa de intervenção medicamentosa em 98% dos casos. E as Posso pessoas arriscar também dizer. precisam saber diferenciar o que é compulsão e o que é a vontade de comer. Fala um Muita, pouquinho disso, Mi, da vontade de comer. algumas vezes, né, eu tenho pessoas que relatam para mim, ah, mas eu tenho compulsão alimentar. Tá. O que é compulsão alimentar para você? Ah, eu vejo um chocolate, enquanto ele não acabar, eu não paro de comer ele. Mas se não tiver na minha casa, eu não como. Então eu falo, pera, então não é compulsão alimentar. Você que não, eu sou bem clara, eu sou bem direto, falo, você que não sabe se controlar, né? Comer um quadradinho de chocolate, ok, não vai te matar. Agora, você comer a barra, isso é falta de controle seu. Isso é falta de parar e pensar com você mesmo. Fala, eu preciso comer essa barra de chocolate? Né? Não, não precisa. Um quadradinho vai me satisfazer, porque amanhã eu tenho outro quadradinho para comer, e assim vai. Então as pessoas confundem muito ter compulsão do se controlar da vontade. A compulsão vai muito além disso.
Quem Isso, tem, olha, quem vou tem pegar compulsão nem sabe, nem imagina o que que é quem não tem. isso, eu vou pegar carona nesse seu exemplo e vou dizer assim: o compulsivo provavelmente vai comer a barra de chocolate, vai comer mais o armário todo. Tudo que ele achar na frente dele. Isso. E aí, depois Seja de ter doce, comido seja isso, salgado. daí ele vai tentar cozinhar algo. Ou hoje, vamos ser bem honestos, a pessoa fica no iFood o tempo inteiro É, pedindo coisas, coisas que são cozidas em lugares e de maneiras que a gente não tem ideia de como é. é. Entende? Então, o compulsivo, ele vai fazer uma refeição e ele vai precisar de comer uma sobremesa e mais alguma coisinha, e aí dali uma hora ele vai querer comer de novo, Sim, e assim vai. E às vezes ele acorda de madrugada, assim como os fumantes, assim como sim, quem usa drogas, ele acorda de madrugada e vai fazer uma refeição para também, comer. Exatamente. Então, isso que eu tá? falo, quem você não sabe o que é ter uma compulsão, você não se controlar com uma barra de chocolate, com uma panela de arroz, qualquer coisa do tipo, não quer dizer que você é compulsivo. Quer dizer que você não Isso. consegue se controlar naquele momento. Isso. Uma compulsão precisa ser avaliada por um profissional especializado, né? Um Exatamente. nutricionista, um médico psiquiatra, um Exatamente. psicólogo, para a gente poder saber investigar bastante se tem uma compulsão mesmo ou se tem um descontrole, uma sem Exato. vergonhice, É sem vergonha, entende? exatamente. Tô brincando, tá, gente? Mas sem vergonhice às vezes as pessoas fazem. Mi, eu queria te dizer assim, te perguntar, essa consciência alimentar que você tem hoje, foi sempre assim? Conta um pouquinho da sua história Imagina, pra gente. imagina. Eu nunca comi direito e nunca pensei em fazer nutrição. Eu saí da escola fazendo vestibular de relações públicas, acabei entrando na arquitetura e, por último, eu fui para nutrição. Então, foi um caminho totalmente desviado. E nunca fui de comer certo. Sempre comi muita besteira, sempre comi muito chocolate, sempre comi muito doce, né? Na minha casa tinha muito isso, era uma coisa muito acessível, né? Então eu tava sempre lá, tava comendo. Quando eu era mais nova, chegava do tipo a minha mãe ter que esconder uma lata de leite condensado, porque senão eu comia ela no dia, né? Então, e aí meu corpo foi mudando, comecei a fazer atividade física e eu tive exatamente isso, não comecei a gostar do que eu via. E já passei em vários profissionais, já passei em vários nutricionistas, em várias pessoas. E até que encontrei uma pessoa que eu falei, não, eu vou tentar com ele. Isso foi em junho de 2019. E aí ele já começou, assim, me avaliou. Eu falei, olha, eu quero perder peso. Falando em dados, né? Eu estava com 76 quilos, em torno aí de 26%, 28% de gordura. O peso é relativo. A porcentagem de gordura estava alta, porque aí no mínimo 25%. Tá, E aí comecei a fazer uma dieta. E no começo era uma dieta muito restritiva, né? Tanto que os dias que eu não iria para a academia, meu carboidrato cortava pela metade. Então eu entrei naquela neura de eu ia para academia de domingo a domingo para poder comer o que eu tinha que comer. Então, assim, o meu começo foi muito difícil. Eu falo isso para todo mundo e ninguém acredita. Foi muito difícil. O começo, você mudar, fazer diferente, é muito difícil. Seja qualquer coisa que você vai fazer. Então, os 3 primeiros meses para mim foi uma coisa assim muito sacrificante. Chegava a tá. chorar, queria comer e não podia, normal. Então, assim, eu falo para meus pacientes que eu sei o que eles passam, né? Tá, Tanto Mi, deixa eu te perguntar só uma coisinha antes. Você era compulsiva ou você era danada? eu era danada, não era Comia um compulsiva. monte, não era compulsiva. Você Não, estava feliz com o peso que você tinha e com o corpo, como era? não estava feliz. Não estava feliz. Mas eu não estava feliz. Quem estava comigo estava feliz, mas Você eu não não estava. recebia, você não recebia, como se diz, meu Deus do céu, Críticas. críticas das pessoas que estavam ao seu redor porque você estava um pouquinho acima do peso? Não. Nunca, nunca me falaram nada, sempre tranquilo. Bullying, essas coisas? Não. Não, não, era sossegado. Todo mundo me aceitava, só que eu não me aceitava, decidi mudar.
Tá. Daí, quando eu comecei a mudar, que a história mudou, né? Comecei a perder muito peso. Na verdade, eu perdi muita porcentagem de gordura. Fiquei Tá. muito sequinha. E como eu treinava muito já há um bom tempo, eu tinha uma base muscular muito boa já. Só que estava em cima da gordura, né? Embaixo da gordura. Quando eu comecei a perder essa gordura e aparentar musculatura, foi quando o cenário mudou. Eu comecei. Meu pai mesmo começou a falar: você vai ficar muito forte, você está muito forte, você está parecendo um homem. Me olhavam torto na rua, na academia. E no começo isso começou a me incomodar. Eu comecei a ficar muito incomodada, a falar: meu, a pessoa nunca viu uma mulher assim. Eu não me acho uma pessoa forte, musculosa. Eu só estou com uma porcentagem de gordura um pouco mais baixo e com isso a musculatura fica um pouco mais aparente. Só que a sociedade não está acostumada com isso, sabe? Esse não é o normal, digamos, né? E no começo o pessoal começou a ficar muito incomodado. Onde eu ia, tanto homem quanto mulher me olhava muito feio. E eu me sentia mal. Recebia Passou, crítica, Mi? recebia, falava que parecia um homem, que estava exagerado, que era muito feio. Porque, assim, o CrossFit, para quem não conhece, a gente desenvolve muito a parte superior. Então, eu tenho as costas muito largas, eu tenho um ombro muito largo, eu tenho um braço maior. Então, assim, o superior não é um superior de uma mulher que estão acostumada. Porque estão acostumados ou com aquela mulher mais slim ou uma mulher mais gordinha. Não estou acostumada com uma mulher forte, né? Tá. Então, por isso que chama muito atenção. E eu sou alta, então o pessoal começou a chamar mais atenção. Só que foi passando o tempo, hoje eu já não ligo mais para isso. Hoje eu já tenho um controle alimentar muito melhor do que eu tinha. Não estou mais naquela pegada de treino que eu estava quase 2 anos atrás, porque hoje eu foco mais na minha profissão, estudar um pouquinho mais. Então, eu faço meu treino de CrossFit. Antigamente, fazia 2 treinos, que também não era uma coisa saudável, como eu falei antes, né? Fazia um Ah, treino de então você também foi musculação. lá para um outro extremo também. Eu fui para um outro extremo, fazia um treino de musculação muito pesado e fazia um treino de CrossFit muito pesado. Fiz isso Tá. aí por muito tempo. E hoje, não que eu falo que eu estava errada, mas hoje o meu foco é outro. É no meu trabalho, é nos meus estudos, continuo treinando e hoje eu já não ligo mais. Tá. Eu me aceito, eu gosto de mim assim, eu fiz o meu padrão e para mim tá ótimo. Ai, muito legal. Quero usar essa sua frase. Eu fiz o meu padrão. Gente, nossa, que presente da Milene essa frase. Quando a gente se mira, eu ia perguntar para você, sua autoestima, hoje você se sente feliz com aquilo que você vê no espelho? Você se acha Bastante. gata, Bastante. sabe? Você se Totalmente acha diferente. lindona? A Milene é uma moça simples, ela não usa colar, muito brinco, muita Sim, coisa, não segue um padrão, né, Mi? exatamente. E isso é muito legal. É cada um fazer o seu próprio padrão, cada um Eu acho entender o que fica bem em si mesmo, de que jeito você é feliz. exatamente. Não Tem ir uma pela. Não, coisa que é a saúde, tem uma coisa que é a saúde da pessoa, né? Então, óbvio, se uma pessoa está super acima do peso, se ela está desenvolvendo já doenças crônicas, se ela não consegue dominar o seu desejo por comida, uhum, aqui tem um quadro que precisa ser exato. olhado com bastante carinho, amor. E Uhum, tem uma questão que tem a ver, por exemplo, eu até conversei com a Milene um pouco antes, né, sobre alguns paradigmas sociais. Então, Milene, toda pessoa magra é saudável? infelizmente, não. Né? Quando eu Né? vejo alguém magrinho, alguém slim, como diz você, essa Isso. pessoa automaticamente tem saúde? Não necessariamente. Não é porque ele é magro, que a pessoa é magra, que ela é saudável. Foi o que eu falei, precisa ver o por dentro dela, né? Muitas vezes essas pessoas a gente chama de falsa magra. Por ela ser mais slim, ela pode ter muito mais gordura do que massa muscular. E a gordura não é boa, né? Tendo excessivamente, ela vai trazer a pessoa com um quadro inflamatório, vai trazer a pessoa com problema de pressão, problema de colesterol, um problema na diabetes. Não é só porque a pessoa tá magra que ela vai ser saudável, que Isso é ela uma tá crença ótima. falsa. Exatamente.
E do Como mesmo jeito, também, né? Isso, o contrário. como Uma também eu pessoa que está conheço acima do acima do peso, o peso, quê? Um mas pouco. eu conheço pessoas que estão acima do peso e por dentro elas estão ótimas. Elas estão com colesterol dentro do padrão, não tem problema de diabetes, não tem problema de triglicéridos, não tem problema com nada. É só acima do peso. E muitas vezes essas pessoas estão muito felizes com elas mesmas. Eu Também com conheço o corpo. também com o corpo, exatamente. Então, tirar esse padrão. Ah, ele é magro, ele é mais saudável que eu. Nossa, ele é bem gordinho, ele deve estar com problema de saúde. Não necessariamente, né? Não é assim que funciona. Perfeito, perfeito, maravilhoso. É... Ah, Mi, por exemplo, você sabe que eu tenho uma pessoa que me procurou, papai e mamãe, tá? Uhum. Os dois bem acima do peso. Veja, eu não trabalho com crianças, Tá. mas me pediram opiniões, né? Então, o pai e a mãe muito acima do peso, muito, muito. E aí viram para mim e dizem assim: faz alguma coisa pelo fulaninho de 12 anos que tá muito acima do peso. Ele acorda 3 horas da manhã, ataca a geladeira, arrebenta, come um monte de coisa, né? E intuitivamente eu respondi: mas gente, vocês estão dispostos a fazerem uma dieta em família? Porque colocar a culpa na criança ou É muito deixar com fácil. que a criança assuma esse fardo sozinha, uma criança de 12 anos, e os pais continuam no sobrepeso, na obesidade nítida. Mi, como é que é isso dentro das famílias? Como ajudar essas famílias nesses padrões É bem alimentares? complicado, né? A gente tem que olhar num todo. A criança, ela foi ensinada dessa forma. Ela viu o pai e a mãe fazerem dessa forma, então ela acha certo. Porque você, como psicóloga, sabe melhor do que eu que o pai e a mãe são os nossos espelhos, certo? A Sim, gente, né, tem um pai e vai mãe como imitar. espelho. Exatamente. Ah, então se minha mãe come muito, eu vou comer muito também. Se ela tá fazendo isso. Ah, minha mãe não come salada, não vou comer salada. Minha mãe não come fruta, não vou comer fruta. Então, primeiro, tratar o pai e a mãe, também de uma forma nutricional, né? Eu gosto até de colocar assim, a gente tem imagens, né, de fazer um joguinho mesmo com os pais, né? De uma forma bem Legal. didática, para eles entenderem e depois inserir a criança para eles poderem mostrar para a criança isso. Então, é um coletivo, não é a criança o problema. Vem lá de Sim, cima, vem do pai e da mãe. Se o pai e certo. a mãe não mudarem, né? Não vai mudar a criança. É engraçado que tem até fizeram até um memezinho no Instagram, bem isso, né? É uma mãe sentada comendo um sanduíche, o filho sentado comendo um sanduíche, e do lado dela tem uma mãe comendo uma maçã e o filho comendo uma maçã. E essa mãe Tá, do sanduíche pergunta: como que você faz para ele comer fruta? Então, assim, não tem nem resposta, sabe? Tá ali, é o seu espelho. Aquilo que você faz, você vai refletir no seu filho. Então, ele vê certo. o pai e a mãe e ele acha que é certo. E isso é Isso. muito pior para a criança do que para o pai e para a mãe, porque a criança está se desenvolvendo. Ela ainda não está entendendo o que está acontecendo. Para ela está tudo muito Perfeito. lindo. Para ela tá ok acordar 3 horas da manhã e comer, porque ela é Sim. criança. Do Mas ponto de vista cognitivo, emocional, do ponto de vista social, tá, gente? Acho que é bom deixar registrado aqui que uma criança de 10 anos, de 9, de 7, que está obesa, ela vai ter sérios problemas sociais, ela vai é ter isso. sérios problemas de relacionamento, além dos problemas de saúde, né? Então, quem quer proteger o seu filho dessas coisas, acho que precisa de olhar para esse tema urgente. Não Sim, tem como educar uma ele. criança, não tem como uma criança imitar um comportamento que ela não vê. E isso Sim, serve para tudo, né? Pais que é assim. mentem terão filhos que mentem. Pais que traem provavelmente terão filhos que traem. A Uhum. possibilidade daquele comportamento se repetir é É infinitamente muito maior. maior. Isso. Então, tem uma outra questão relacionada à obesidade que, por exemplo, pais obesos, provavelmente esses filhos terão mais possibilidade de desenvolver obesidade. E também, assim, eu cuido de algumas mulheres que querem engravidar. E a primeira coisa que eu falo para elas, algumas já fazem tratamento, né? Porque daí já é um problema externo, faz tratamento, toma hormônio.
E é o que eu falo. Primeiro, a pessoa ela vai precisar perder peso se ela estiver muito acima do peso. Porque uma mãe obesa, a chance de desenvolver um bebê obeso é muito grande. Então a Legal. criança já nasce obesa, sem antes mesmo dela saber o que é vida, dela saber respirar, o que é mamar, qualquer coisa do tipo. Então já nasce um bebê obeso, né? Essas diabetes gestacionais, é muito perigoso para o bebê. Então tá Certo. 100%. Então tudo isso que você falou de mãe tá 100% desde a gestação. Então tudo aquilo que você vai se nutrir, que você vai comer, vai refletir 100% no seu bebê. Então é primeiro, antes de você engravidar, é você mudar o seu pensamento, mudar seu estilo de vida para poder conseguir gerar uma criança saudável. Perfeito. Só uma contribuição relacionada aos nossos antepassados, eu gosto muito de falar disso. A gente vem de uma geração, os nossos pais, né? Eu tenho 41 anos, da Milene, talvez os avós, viveram uma situação de pós-guerra Sim. importante, aonde faltava alimento, aonde não tinha uma oferta tão grande nos mercados como a gente tem hoje. Hoje a gente vive uma situação onde você vai no mercado e você sai com um monte de comida e pode fazer um estoque para um tempão, né? Uhum. E antes não se tinha esse tipo de coisa. Além disso, hoje a gente tem uma sociedade que vive dentro do carro, do Uber. Ninguém faz as coisas a pé com muita Muito frequência, fast gasta food, né? energia. Isso, muita oferta de fast food, comida pronta o tempo inteiro na porta da tua casa. Então, Sim. tudo isso é muito diferente, porque muitas vezes os nossos avós, se a gente olhar para trás, eles eram magrinhos, Sim. porque a oferta de comida era diferente, né? A gente tem Sim. hoje, Milene me corrija, ultraprocessados, prontinhos para serem abertos o pacotinho o tempo inteiro. E Sim. rapidinho a pessoa já põe para dentro e Mata a pronto, saciedade dela. acaba, né? Ou E aqueles aí 3 minutos, né? Põe na água 3 minutos, acabou, tá isso, pronto. isso. Então, até brincando, utilizando, citando Mário Sérgio Cortella, é a sociedade miogizada, tá? Que é Exatamente. tudo rápido, que é tudo com 3 minutos. Então, é a miogização da Uhum. sociedade, tudo instantâneo. Ficou chato, parece que cozinhar em algumas casas, né? Sim. E aí eu quero já entrar nas nossas considerações finais, Mi. Como é que a gente pode ter comportamentos, ou que comportamentos podem nos ajudar a manter uma alimentação mais saudável para a gente, para a nossa família? Eu acho que a primeira coisa é querer mudar. Isso é muito importante. Você o querer. Não adianta você, vou fazer porque o nutricionista pediu. Não. Primeira coisa é mudar aqui. Eu acho que isso é o mais importante. Mudar o pensamento, mudar a Legal. forma de ver, querer mudar. A partir daí é fazer opções mais saudáveis, né? É o que nós nutricionistas falam. Descasque mais e desembrulhe menos, Ai, né? que Essa legal é uma isso. frase muito legal, né? Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela falou que ela não come muita fruta porque ela tem preguiça. Sabe? Então assim, se bem que hoje em dia no mercado tem muita fruta já aberta, já picada. Cortada. Exatamente. Então, sempre optar por opções que tem, por exemplo, uma maçã, que é uma coisa rápida de se comer, uma banana, que é só descascar. Então, é sempre optar por algo que seja mais saudável. E sempre, eu acredito que deixar pronto também é muito fácil. Eu falo para meus pacientes, fazer a marmitinha, você levar essa marmitinha, o risco de você comer fora é muito menor. Porque você vai pensar, Sim. poxa, já fiz a comida, tô com a comida aqui, eu não vou no restaurante, não vou jogar a comida fora, então vou comer o que tem. Então, é desviar essa atenção. Não é que nunca mais eu vou comer um chocolate, nunca mais eu vou abrir uma batatinha, um Ruffles. Não, não é isso. Mas, assim, virar a sua exceção isso, né? A sua regra é a base limpa. Eu falo isso para meus pacientes. Se vocês manterem 80% da sua base limpa, os 20% não vai fazer diferença. Um fast food de vez em quando, um refrigerante, uma bolacha recheada, não vai fazer diferença, sendo que a sua É bem base está limpa. flexível. Exatamente, bem flexível.
Do ponto de vista do emocional, eu acho que eu posso contribuir com uma coisa que eu faço muito na minha casa e eu sugiro para vários pacientes, por exemplo, que moram sozinhos e que falam assim: ah, eu não vou cozinhar porque eu moro sozinho, eu não vou cozinhar só para mim. Uhum. Então, fazer do momento de cozinhar um momento gostoso, sabe? Sim, Eu tenho tempo para cozinhar, muitas vezes eu tenho 2 horas para cozinhar, 1 hora e meia para ótimo. cozinhar, Uhum. então eu ligo um rádio, eu tenho as minhas plantinhas que enfeitam a minha mesa, Uhum. eu gosto de colocar uma energia naquele alimento, uma energia positiva. Eu tinha um Sim, professor que eu fui fazer uma pós-graduação uma vez, e esse professor dizia: ah, a pessoa vai cozinhar e tá lá morrendo de raiva. Ai, que saco que eu tenho que fazer isso, cortar essa beterraba, essa cenoura, rau, rau. Como é que fica essa comida? Né? De que maneira ela exato. chega no meu prato depois? Aquilo entrou na minha cabeça de um jeito, para mim faz total sentido. Que energia você vai empregar no teu alimento ali? Como é que ela tá chegando na tua mesa, né? Uhum. Como é que você tá fazendo? Como é que você tá cozinhando? Por que que você não modifica o teu pensamento na hora que você está fazendo? Então, assim, é, além da mastigação, né, Milene? Eu não sou fonoaudióloga, mas a mastigação é importante, você sentar na Muito. frente do seu alimento, você deixar o seu celularzinho pra lá, A televisão desligada, né? desligada, criar. Olha, alguém colocou aí, eu não estou conseguindo ver, Kátia Bonfim, criar conexão com a comida. É minha Tem muita paciente. gente. Oi, Kátia, paciente da Milene. Tem muita gente que acha isso uma grande besteira, né? Sim, Mas eu peço tanto para os meus pacientes, coloca uma florzinha, coloca lá o suporte do prato, coloca a sim, mesa para você, curte esse momento, sente o sabor das coisas, a textura, né? Fica feliz com aquele alimento que está ali na tua exato. mesa. Agradece. Essas são coisas simbólicas, Muito. emocionais e que fazem total diferença no fim. Quando alguém Uhum. pode ser agradecido pelo prato que está na mesa, pela aquela comida que cozinhou, sabe? Sim, Pela alegria de ter aquilo diante de você, muda tudo. muda. Né? No mundo da nutrição esportiva, não sei se você já ouviu falar, né? Muita gente fala, ah, hoje é meu dia da refeição lixo, meu dia Ah, lixo. fala disso, Milene. Eu falo para todo mundo, não use esse termo lixo. É Perfeito. refeição livre. Independente do que você for comer, seja um hambúrguer, uma pizza, uma comida japonesa, qualquer coisa que seja fora do seu plano alimentar, não é lixo, porque não deixa de ser comida. Tratar dessa forma é muito ruim. Porque a pessoa já vai ter essa visão de, ah, eu vou comer um hambúrguer hoje porque é lixo. Hoje pode. Não é Dia do lixo, é lixo. comida. É comida, né? Não é lixo. Então eu gosto As muito de pessoas mudar falam esse muito termo. disso, muito mesmo. Muito. E é muito ruim, né? Traz essa energia muito ruim para você. Depreciativa para a comida. Exatamente. É como se aquilo realmente fosse se transformar num grande lixo dentro de você. Exatamente. Eu preciso, só vou comer porque estou no meu momento para comer isso para, sei lá, para sanar minha atividade, meu cognitivo, meu emocional. Mas não é refeição, não deixa de ser uma refeição, sabe? A minha linda e querida Milena, quase que charada Milene, tá dizendo aqui, né? Fazer isso satisfaz, essa coisa de cozinhar, satisfaz a vontade de comer e diminui, promove saciedade, diminui a questão da compulsão. Sim, Gente, sim. uma coisa que daí é da psicologia, né? É ter consciência. Às vezes você quer instituir, vou usar um insight que eu tive aqui, um comportamento diplomático com as pessoas que você se relaciona. Aham. Você precisa ficar consciente disso. Sim. Se você Eu, estiver consciente, você consegue ter esse comportamento diplomático. eu até passei um exercício para uma paciente hoje, ela vem com problema de peso já. Conheço ela muito antes de fazer faculdade e eu já virou minha paciente, então ela tem problema de peso há muito tempo. E eu pedi para ela, eu falei, toda vez que você quiser comer, que tiver fome, der a sua hora de comer e você não quiser comer o que está na sua dieta, escreve. Põe aquele sentimento para fora.
não quero comer isso por conta disso, 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 nananana, vai lá e come. Seja o que você optou, seja esteja dentro do seu plano ou não esteja dentro. Depois que você comeu, relata o que você sentiu. Ai, comi o que estava na dieta, estou satisfeita, ou não comi, estou me sentindo culpada, para a gente poder ver, entender melhor o que ela sente em relação à comida. Então, acho que o Perfeito. botar para fora também é muito importante. Você entender a Sim. sua relação com a comida. O porquê você não quer comer aquilo, por que você quer comer outra coisa, o que te traz, né? Tem aquela lembrança efetiva, alguns alimentos têm lembrança efetiva. Então, é saber administrar essas questões que você tem com a comida também faz muita diferença. Tá. É, eu ia falar uma coisa, agora me fugiu. Ah, sim. A comida pode ser remédio e pode ser um grande veneno, muitas Exato. vezes, né? Principalmente quando a pessoa está consciente de que ela tem uma doença, por exemplo, diabetes ou Uhum. hipertensão, e ela continua se alimentando de determinadas coisas, então ela vai envenenar o corpo Sim. dela e, ao invés de ajudar. Então a comida ela não é vilã nunca, mas ela Não. é vilã a partir do momento que a gente tem consciência de algo e a gente não faz. A gente tem que aprender a se controlar para não deixar ela virar nossa vilã. Por isso que Perfeito. eu acho muito importante pessoas que têm esse tipo de problema com comida, não compulsivo, mas qualquer pessoa que tem algum tipo de problema de relação com comida, a atrelar a psicologia junto, porque ajuda bastante. A nutricionista com a psicóloga, eu acho que é uma dupla muito boa para ajudar a Legal, pessoa a atingir o que ela quer. legal. Gente, a gente vai encerrando. É, parou de aparecer os comentários para mim, não sei o que aconteceu. Jura, tem uns aqui, ó. A Diana, eu também amo cozinhar, tanto quanto amo comer. É uma delícia comer. Sinto prazer mesmo e felicidade, mas depois sofro com o peso. Aí, a Daiane, eu amo cozinhar, para mim é uma espécie de ritual. Mesmo após o nascimento do meu filho, me adaptei e continuo cozinhando e Legal, com ele na cozinha. bacana. Delícia, gente, delícia. A Kátia falou sobre a conexão com a comida, Aham. enfim. Que bom que as pessoas têm essa consciência, estão tendo cada vez mais essa consciência. Fico feliz. Quero dizer aqui que tem muito para se falar desse assunto. A gente está aqui há Bastante. uma hora, é difícil Uhum. falar tudo, né, Mi? E quem sabe a gente faz outros encontros Sim. desse para nos focarmos em outros assuntos. Quero deixar meu obrigada. Obrigada a Quer falar você pelo alguma coisa, convite. Mi? Queria agradecer o convite. Espero que todo mundo consiga abrir a mente, né, quanto a isso, entender que nutrição é muito além de só perder peso ou ganhar massa muscular. É 100% saúde, 100% emocional. Espero que todo mundo tenha entendido isso e aberto a cabeça para isso. Ah, quero só deixar também uma reflexão aqui. A Milene, depois quem estiver seguindo e ainda não entrou no Instagram dela, dá uma olhadinha lá. A Milene é atleta, tem um corpo diferente do padrão. Ela colocou algo aqui bem legal, que ela fez o próprio padrão dela. Sim, Então, dá uma olhadinha e percebe que às vezes a pessoa sofre só por ser diferente, sim, né? Se ela é exatamente. magra demais, se ela é gorda demais, se ela tá, sei lá, entre Forte isso, aquilo, demais. forte demais, se ela é loira demais, se ela é, ai, nossa, careca, com barba, sei Aham. lá. Sempre vai haver um quesito que vai despertar no outro o desejo de criticar. E quando a gente faz o nosso padrão, a gente não Acaba sofre tudo, com a crítica alheia, exatamente. certo? A Renatinha tá dizendo que você é gostosona. A Renatinha é uma amiga minha, maravilhosa, que mora lá na Argentina agora, super adepta Obrigada. de atividade física. Gente, um beijo, obrigada, Mi, Obrigada, Paulinha. obrigada por tudo. Eu vou baixar a live, Tá, tá? eu vou tentar Depois também. você baixa também. Tá. E aí fica disponível para quem quiser assistir depois, mandar para os amigos, enfim. Conversem com a gente, né, Mi? Deixem as Isso. perguntas, quem sabe a gente Pode pode voltar deixar, a nesse assunto gente. novamente. Exatamente. Muito obrigada, Paulinha, pelo convite. Beijão, gente, até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau.